Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos se alimentar nesse exato momento com uma porção da palavra de Deus que nos alimenta verdadeiramente. Quero levar para você nesse momento uma porção da palavra de Deus. Esse é o alimento que nós temos que estar se alimentando para estar fortalecido no Senhor, no poder da sua palavra. Nós devemos estar buscando como meninos, disse Pedro, escrevendo lá na sua primeira carta. O apóstolo Pedro, ele diz que nós devemos desejar a palavra de Deus como um menino que nasce, deseja o leite da mãe maternal, não é? O leite maternal. Então, a palavra de Deus é por onde nós podemos crescer. O apóstolo Pedro, ele diz isso, escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 2, ele diz assim: desejai afetuosamente, como menino novamente nascido, o leite racional e não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, o apóstolo Pedro orienta os irmãos a desejar o leite racional, não falsificado. Porque tem leite falsificado, tem ou não tem? É leite, mas é falsificado, não é? E Pedro está falando aqui, quando ele fala aqui na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 2, ele orienta os irmãos dizendo assim: desejai afetuosamente como meninos, novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá crescendo. Quando Pedro manda a gente desejar, como menino nascido de novo, o leite racional e não falsificado, Pedro está falando da palavra. Pedro está dizendo que nós devemos desejar a palavra. Assim como o menino deseja o leite da mãe, pois ele sem o leite ele adoece. Sem o leite o menino não cresce com saúde. Sem o leite o menino não tem robustez. Sem o leite da mãe a criança ela enfraquece e morre. É o que Pedro está dizendo aqui nessa simbologia. Que nós devemos desejar a palavra como criança deseja o leite da mãe. Mas Pedro, ele coloca um detalhe aqui, aliás, dois detalhes muito importantes, onde nós estamos lendo, se alimentando um pouco desse leite verdadeiro, desse alimento do céu, que é a palavra de Deus. Nós estamos aqui meditando no que Pedro orientou os irmãos na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2. Eu quero fazer uma observação em duas coisas aqui que Pedro, ele fala para os irmãos. Ele diz assim: desejando afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite, aí ele diz, o leite racional. Meu irmão, quando Pedro ele diz desejando o leite racional, Pedro está falando da palavra. Ele está fazendo uma figura aqui do leite, uma simbologia do leite, mas Pedro está se referindo à palavra, advertindo os irmãos que devem desejar, como menino, a palavra, o leite. Uma criança recém-nascida, ela deseja o leite, ela chora, ela berra, ela abre um choro grande porque ela quer o leite, porque a criança ela necessita de leite. Como é que uma pessoa nascida de Cristo não necessita, não deseja, não tem amor, não tem sede, não tem fome da palavra? Como é que uma pessoa não quer saber da palavra, quer viver todo o religiosismo, mas não está nem aí com a palavra? Ei, eu acho difícil essa pessoa ter nascido de Cristo, viu? Porque quem nasce de Deus, quem nasce de Cristo, quem é nova criatura em Deus, para Deus, deseja como uma criança, deseja o leite da mãe. Nós desejamos a palavra. E Pedro diz o seguinte: deseja o leite racional, a palavra, que tenha uma razão para você, que lhe dê uma orientação, que lhe esclareça. Não é essa coisa que te emociona. Não é a palavra de uma forma que te leva ao delírio emocional. Não é uma palavra que te leve ao histerismo
emocional, não é uma palavra que te leve ao sobrenatural de uma forma que não queira entender. Ei, não. Queira entender. Você tem que entender a palavra, o que se faz na reunião, você tem que entender para que é, por que é, qual a finalidade, qual o objetivo. Não venha com esse papo de não querer entender as coisas de Deus, não, que isso é conversa de mentiroso, porque nós precisamos entender as coisas de Deus. Deus, ele quer que nós entendamos as coisas dele. Deus não quer menino com ele, não. Deus quer adulto entendido, porque menino é fácil de enganar. E Deus não quer que o seu povo seja levado ao engano. Deus quer que o seu povo seja maduro, adulto, cresça no conhecimento e na graça e no entendimento de Deus, seja formado, edificado para toda boa obra no Senhor. É o que Deus quer. E Pedro está dizendo, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascido, o leite racional. Você tem que ter razão, entendimento, tem que receber as coisas de Deus com entendimento. Você tem que compreender tudo que é feito, tudo que Deus orienta, tudo que Deus faz. Você tem que compreender para que você possa se conduzir retamente. Aí esse negócio que alguém diz assim, não busque entender as coisas de Deus, não. Eu não preciso entender aquilo que Deus não me revela. Eu não preciso entender aquilo que Deus não me mostra. Mas aquilo que Deus já revelou, aquilo que Deus já mostrou, aquilo que Deus quer que eu entenda, que nós entendamos, precisamos buscar entender. Pedro está orientando a gente buscar a palavra como menino, desejar afetuosamente, desejar a palavra com amor, com necessidade, com carinho, com dedicação. O afeto é o prazer, é o amor pela palavra. E tem gente que não tem amor à palavra. Tem gente que não tem desejo na palavra. Tem gente que não está nem aí para a palavra. Nascido de Deus eu acho difícil. Sério mesmo, meu irmão. Nascido de Deus, todo que nasce de Deus, ele precisa se alimentar. E o alimento é a palavra. E como é que eu não tenho prazer nem amo a palavra? Amar a palavra não é amar a vida religiosa. Tem muita gente que tem prazer, tem amor, se dedica, se sacrifica à vida religiosa, mas não a palavra. Aí Pedro está orientando aqui a igreja, Deus está orientando você. Você que é membro do corpo de Cristo, chamado igreja, você que está agora aí se alimentando do alimento verdadeiro. Aí Pedro diz assim, escuta aí o que Pedro diz na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 2. Ele diz assim, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, com entendimento. Aí Pedro diz, não falsificado, porque é por esse leite que nós podemos crescer. Mas se ele tiver falsificado, vamos ter problema, vamos adoecer, vamos sofrer consequência e vamos ser arriscados a morrer. Pedro, só quero dizer Paulo, ó, Pedro diz assim, deseje o leite racional e não falsificado. Sabe por quê, gente? Leite é leite, não é? Tudo é leite, não é? Mas tem leite falsificado. Bíblia é Bíblia, né? Todo mundo está usando a Bíblia, não é? Todo pregador, todo profeta, todo pastor diz que usa a Bíblia, né? E usa, né? Agora, como é que ele está usando, hein? Esse é o problema. Se ele estiver usando a Bíblia falsificadamente e não verdadeiramente como ela ensina, você vai adoecer, vai morrer. Porque o leite falsificado não alimenta, não dá saúde, ele traz consequência, traz doença, traz problema. É o que Pedro está dizendo. Deseje o leite racional e não falsificado, porque é por ele que você vai crescer. Se você receber um leite falsificado, você vai adoecer, não vai ter um crescimento saudável, não vai ter uma saúde saudável na presença de Deus, um crescimento na presença de Deus, e você não vai ter vida com Deus. Sem a palavra, não tem vida com Deus. Aí por isso que Pedro diz, o leite não falsificado, sabe por quê? Você já viu aí, teve até uma reportagem que as pessoas estavam falsificando leite. Tinha gente que estava colocando leite, pegava o leite puro, verdadeiro, sabe o que fazia? Para ele render mais, para ele dar lucro, para ele dar mais lucratividade, adicionava água no leite.
Adulterava o leite verdadeiro adicionando água. Sabe o que é que tem gente fazendo hoje aí? Adulterando a palavra, adicionando coisas na palavra que não tem nada a ver, adicionando movimento, adicionando rituais, adicionando ideias, adicionando conceitos, adicionando um outro evangelho, adicionando outros princípios de Deus, estão adicionando coisa na palavra de Deus e levando o povo a praticar que não tem nada a ver com a palavra. Por isso que Pedro diz: o leite não falsificado. Meu irmão, nós temos que receber a palavra, mas a palavra pura, como ela é, e não falsificada. O apóstolo Paulo chegou em algum determinado lugar a dizer que ele pregava não falsificando a palavra, mas ele pregava a palavra verdadeira, como Cristo lhe deu. Tem muita gente aí sendo alimentado, tomando leite falsificado. Tem muita gente aí recebendo doutrina falsificada, deturpada, doutrina que não é a doutrina de Cristo, que não é a doutrina do Evangelho de Cristo. Então Pedro está dizendo aqui, meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado. Olha, eu vou repetir o que Pedro falou aqui na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 2. Desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional e não falsificado, para que por ele vades crescendo, para que pela palavra, para que pela instrução, para que pela doutrina, para que pelos conceitos da palavra você possa crescer no entendimento e na graça, no conhecimento de Deus, esteja maduro, esteja firme na fé, não seja mais menino levado por vento de doutrina, nem seja simples levado ao engano, porque o simples morrerá na sua simplicidade, mas o prudente, ele estará firme, confiante, seguro, conduzindo-se pela palavra, não se deixa mover, não se deixa abalar. O prudente, ele se mantém com a sua vida acesa, com o azeite na sua candeia, que é a palavra, a direção do Espírito Santo, para que ele não venha ser louco e ficar, porque naquele grande dia, quando soar a trombeta, quando o noivo vier buscar a sua igreja, só vai ouvir o chamado do noivo quem estiver alimentado, quem estiver guardado, quem estiver crescido, quem estiver fortalecido, quem estiver na palavra. Por ela vamos crescendo. Por ela temos vida com Deus, por ela temos saúde de Deus, por ela temos comunhão com Deus, por ela nós recebemos a bênção e a graça de Deus. Gente, tem muita gente recebendo a palavra falsificadamente. Tem muita gente sendo instruído erroneamente. Há uma deturpação imensa dos contextos e dos princípios do Evangelho de Cristo. Pessoas estão vivendo e praticando rituais, culto, devoções, sacrifício, movimento, pacto, voto, campanha, adoração a Deus, tudo fora dos princípios da palavra de Deus. Tem muita abominação, heresia, muita doutrina de perdição sendo levada para o povo, onde o povo está vivendo, onde o povo está se sacrificando, onde o povo está se submetendo, onde o povo está obedecendo, onde o povo está praticando tudo aquilo que não é o Evangelho de Cristo, em nome de Deus. Você precisa do alimento puro. Você precisa desejar o alimento, o leite racional, como disse Pedro. Desejai o leite racional, não falsificado. Esse negócio de perder o sentido dentro da igreja, esse negócio de perder o equilíbrio, esse negócio de correr para um lado para o outro sem entendimento, esse negócio de mistério de Deus dentro da igreja, isso não é evangelho, isso não é o que Deus quer que nós vivamos. O que Deus quer que nós vivamos na presença dele, com razão, com entendimento, com equilíbrio, sobriedade, conhecimento, sabedoria, entendimento de Deus, para não ser menino levado por vento de doutrina, conduzido por doutrina de demônios, levado como negócio de homens, vivendo doutrina de falsos profetas e pastores e falsos pregadores que estão aí levando a palavra falsificada. Cuidado, meu irmão, é o que Pedro está orientando aqui na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 2. Amém? Eu tenho um compromisso com a palavra, eu não busco popularidade, eu não busco ganho por causa própria, eu não busco aparecer nem apresentar, eu não busco
propagar nome de ministério, de igreja, nem o meu, nem de coisa alguma. O que eu busco é levar a palavra, a luz, a verdade que liberta, desmascarar a mentira, condenar o erro doutrinário, desmascarar os falsos e os mentirosos que falam em nome de Deus, os falsos profetas. O meu compromisso é com a palavra de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem ouvir, que ouça. Quem deixar de ouvir, que deixe. Porém, a palavra de Deus não está presa, está solta na minha boca para ministrá-la a quem quer que queira ouvir, a quem tenha ouvido para ouvir, porque meu compromisso e meu cuidado é em agradar a Deus e não aos homens. Estou preocupado em agradar homens. Estou preocupado em oportunidade em ministérios. Eu estou preocupado em me manter firme na presença de Deus, continuar como membro de Cristo, fazendo parte da igreja que é o corpo de Cristo, porque é isso que vai me garantir vida com Deus no céu, porque só vai ouvir o chamado do noivo, só vai subir para as bodas do Cordeiro, só vai ser arrebatado aqueles que estiverem com a sua candeia acesa, com a sua vida cheia da direção do Espírito Santo na palavra de Deus. Não é aqueles que estão vivendo, praticando formalismo religioso dentro de movimentos de campanha, de cultos, de pacto, de voto, de servidão, de obediência, de submissão à igreja, a ministério, a homem, a pastor, a profeta, a bispo, a padre, a papa, seja quem for, só vai entrar nas bodas, na festa das bodas do Cordeiro, só vai subir ao alto, só vai receber o livramento, só vai estar diante de Deus para a vida eterna quem praticar a palavra e se alimentar, fortalecer-se por ela, para não ser desviado da fé. Sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a obra do Senhor não é vã, sabendo que essa obra que é a nossa fé em Cristo, na sua palavra, no seu evangelho, o final desta recompensa é a salvação da nossa alma, como disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9. E olha o que Deus diz para encerrar essa porção da palavra de Deus nesta noite. Cuidado, meu irmão, você pode estar tomando leite falsificado, tá? O apóstolo Pedro, ele faz uma simbologia da palavra como leite racional e verdadeiro, não falsificado. Que nós devemos desejar, como meninos nascidos novamente, o leite racional e não falsificado, porque é por ele que nós vamos crescendo. Quando Pedro fala disso, ele está falando da palavra, viu, irmão? Não é de leite líquido não, viu? É a palavra. Irmãos, você tem que se ligar, você tem que estar prudente, para você não estar seguindo o evangelho anátema, para você não estar se alimentando de leite falsificado, doutrina, que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo. Gente, eu sou um grande combatente que defendo a sã doutrina, eu fui chamado para o bom combate da fé. Eu fui chamado para o bom combate da fé. Meu ministério é esse, defender a sã doutrina, pregar a verdade que liberta. Ai de quem está na mentira, que não vai me engolir, vai se aborrecer comigo, vai ficar irado comigo, porque eu vou estar levando a luz, a verdade, o esclarecimento. E quem estiver vivendo na mentira será confrontado com a verdade. Tem muita gente vivendo meninice. Tem muita gente vivendo a mentira em nome de Deus. Tem muita gente vivendo o anátema, um evangelho maldito. Estão vivendo um movimento de fé, de poder de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Deus não está presente onde estão gritando em nome dele, não. Deus não está presente onde estão fazendo movimento em nome de poder de Deus, não. Deus não está presente onde estão dizendo que Deus está operando fortemente, não. Deus está presente na simplicidade, aonde a palavra dele está sendo valorizada, aonde a palavra dele está sendo buscada, aonde a palavra dele está sendo ministrada e ensinada. Deus está presente nos lugares mais simples, muitas vezes não tem nem barulho nem zoada. Porque onde Deus está presente há silêncio para entender, ouvir o que ele fala, para que eu seja prudente em guardar e praticar.
Eu tenho compromisso com o Evangelho de Cristo, com a verdade que liberta. Sabe por quê? Porque eu quero alcançar o final do labor desta vida, a salvação para minha alma. E eu não alcanço apenas de dizer que eu creio em Jesus. Fé em Deus não é dizer eu creio em Jesus. Aceitar Jesus? Não, eu aceitei Jesus. Pronto, já aceitei. Não é isso que faz você sair da condenação, não, meu amigo. Aceitar Jesus não é uma expressão verbal, não. Aceitar Jesus não é dizer eu aceito, pronto. Aceitar Jesus, entregar a vida a Jesus, é negar-se a si mesmo, é renunciar, é se arrepender, é se converter, é andar em novidade de vida na direção, na orientação, na instrução da palavra, é ter o entendimento transformado, renovado pela palavra. Aceitar Jesus não é eu creio em Jesus e fazer parte de uma igreja evangélica, não. Isso não muda a vida de ninguém, não. Isso faz a pessoa virar um adepto, fanático, de religiosidade, de igreja, de ministério, seguidor de homens. Crer em Jesus é ouvir a palavra e ser tocado na alma com um arrependimento, um pesar diante de Deus, pedindo a Ele o perdão em Cristo, se arrependendo, tomando a atitude de renunciar à vida pecaminosa. Pela graça de Deus, pela convenção do Espírito Santo, o pecador, quando dá ouvido à palavra, quando tem o arrependimento no coração dele, ele entende que aquela vida não agrada a Deus e ele não mais se alegra em viver a vida em pecado. Ele agora vai tomar uma atitude que vai renunciar, vai se negar para fazer a vontade de Deus. E essa vontade ele vai buscar cada dia mais o conhecimento dela, através da instrução, da orientação, da doutrina, da pregação, da palavra de Deus. E essa palavra não falsificada. Porque o Espírito de Deus, que habita no homem pecador, que se converte a Cristo. Porque a pessoa converter-se a Cristo não é uma coisa qualquer não, gente. Ah, eu me arrependi, sou da igreja agora evangélica, eu sou crente agora, já estou em comunhão com Deus, já vou para o céu. Não é assim não. A pessoa verdadeiramente que se converte a Cristo, ela recebe imediatamente o Espírito Santo de Deus, que é a presença de Deus na vida do homem pecador, para lhe dar força a resistir o pecado, porque nós somos tentados a pecar, nós não somos forçado nem obrigado a pecar. Nós pecamos por decisão própria, pela natureza pecaminosa. Agora, quando a gente se converte a Cristo, nós recebemos a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, que nos sela, nos faz particularidade e propriedade de Deus. Esse Espírito Santo nos sela, é o Espírito Santo que vai nos dar força para viver uma vida de santidade a Deus, buscando a palavra, se dirigindo pela palavra, resistindo o pecado, glorificando a Deus nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, nas minhas intenções, aonde aquele que se converte verdadeiramente a Deus, a mente dele já não está mais liberal para pensar coisas impuras, o coração dele já não guarda mais ressentimento, porque ele agora foi nascido de Deus, a semente de Deus brotou nele, que é a palavra, que o Espírito Santo é quem faz essa restauração, essa regeneração, quando a palavra é aceita, quando o homem ouve e crê, o Espírito Santo de Deus aposta-se dele e ele agora passa a viver uma novidade de vida. Isso não é uma coisa qualquer que acontece, não. Entrou na igreja e agora está salvo, liberto, indo para o céu. Não é assim. Por isso que tem muita gente vivendo dentro da igreja, mas não mudou nada. Mudou sim o comportamento exterior, natural, mas o interior continua o mesmo. Pensamento, entendimento, atitudes, emoções, reações. Dentro do seu interior não teve mudança. Mudou a capa, mudou o exterior, mas o interior não mudou, porque o Evangelho, o poder de Deus, ele muda o interior do homem. A primeira mudança é no entendimento. O Evangelho é questão de mudar entendimento. Igreja não, a pessoa vai para a igreja, ela é somente moldada no exterior,
Mas quando o homem se converte a Cristo, verdadeiramente, ele tem o entendimento dele transformado, restaurado. Agora a palavra de Deus, a semente que brotou nele, o Espírito Santo que nele habita, selando ele para a salvação. Esse Espírito Santo agora vai dar força a ele, para ele ter condição de resistir o pecado. O que é o pecado? Os pensamentos impuros, a atitude fingida, a hipocrisia no meu interior, a mentira, a falsidade, o entendimento errado em relação a Deus, porque o Espírito Santo agora não vai me deixar mais entender que eu preciso adorar a Deus através de uma imagem de escultura, porque o Espírito Santo de Deus agora não vai me fazer mais entender que eu preciso buscar a Deus em algum lugar, porque o Espírito Santo de Deus agora vai me mostrar que Deus está em mim, que eu não preciso buscar mais a Deus. O Espírito Santo de Deus agora vai me dar a certeza e a convicção que eu já estou dentro da bênção, dentro da graça, dentro da proteção, dentro da vontade de Deus, porque agora minha decisão interior é me render a Cristo, convertendo-se a Ele e guardar a palavra dEle, porque eu entendo que Ele é o Senhor a quem eu devo obedecer. Então, crer em Jesus é isso, é mudança, e essa mudança é de Deus na vida do homem. E essa mudança só acontece quando a pessoa se converte verdadeiramente. O arrependimento que é no interior do homem. Não é uma convenção de exterior, onde o cara deixou de beber, deixou de fumar e agora é da igreja. É da igreja. Mas aqui, ó, as atitudes interior dele, o entendimento dele, os pensamentos dele continuam o mesmo. Mudou nada. Esperança no coração não tem, de certeza, de comunhão, de salvação. Não tem convicção nem firmeza da sua alma, está guardada e perdoada da sua comunhão com Deus, porque precisa ir ali, acolá, buscar a Deus, ter comunhão com Deus. Comunhão com Deus eu tenho quando eu me rendo, me converto a Cristo. Aí eu tenho comunhão com Deus, porque Deus agora habita em mim. No pecador que se arrepende, que passa a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. A casa de Deus sou eu. Então, meus irmãos, é importante você crer no Evangelho. Você aderir a uma religião, você vai ser moldado, robotizado, dentro daquela forma dos padrões, da tradição, dos dogmas de tal religião. Mas quando você se converte a Cristo, você é livre, liberto, a tua mente ilumina. A tua mente sem Cristo, ela está assim, ó. A tua mente sem Cristo está assim. Tu não consegue ver nada em relação a Deus, porque tu estás cego, perdido, teu entendimento obscurecido. Mas quando tu se converte a Cristo, olha o que acontece, porque Ele é luz. Quando se converte a Cristo, oh, aleluia, glória a Deus. A luz raia nas trevas. O entendimento é esclarecido. E agora Jesus diz: quem ouve a minha palavra, quem me segue, não permanecerá nas trevas, mas passou das trevas para a luz. É isso que acontece com quem crê, com quem se converte a Jesus Cristo. Amém, meus amados? Então creia em Jesus, se converta a Cristo e busque se alimentar com o alimento racional, não falsificado, o leite racional que nós devemos desejar. Como meninos nascidos novamente desejam o leite da mãe, nós devemos desejar a palavra de Deus, não falsificada, não sem entendimento, mas entendendo e compreendendo tudo que Deus quer que a gente compreenda. Amém? Fique na paz, evangelista Wellington Ramos, sempre com o compromisso de ministrar, ensinar, instruir, doutrinar, corrigir, repreender, levar a verdade para esclarecer o entendimento dos incrédulos. E de todo aquele que está na simplicidade, precisa ser prudente para não se perder, porque Deus, ele diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. O simples dá ouvido a tudo, mas o prudente, ele é prudente, ele analisa, ele observa, ele examina para ver se tudo está conforme a palavra nos ensina. Crentes bereanos, seja como os crentes de Bereia. Era Paulo pregando, quero saber se é Paulo não. A autoridade não é Paulo, nem Pedro, nem João. A autoridade é a palavra que Paulo pregava.
Era Paulo pregando, mas os crentes de Bereia não queriam saber, não é Paulo, vou nem olhar a Bíblia. Eu vou examinar se condiz o que Paulo está falando. Se condiz com o que está nas Escrituras. Foi isso que aconteceu com os crentes de Bereia. Hoje, um bocado de crente, não, meu pastor falou, o profeta disse, o ancião, o arcanjo, o não sei quem. Vai te converter a Cristo, meu irmão. Jesus disse, quem ouve a minha palavra e pratica, verdadeiramente é meu discípulo. Se guardar a minha palavra, seja discípulo de Jesus, ouvindo e praticando o que Jesus diz. E qualquer homem, seja pastor, profeta, bispo, seja quem for, lhe ensinar alguma coisa em relação a Deus, seja que nem os crentes de Bereia, vai examinar, olha, examine nas Escrituras, para ver se o que ele está te ensinando condiz, ó. Se não condiz, deixa ele falar, não segue o ensino dele, não. Mas meu pastor, se o teu pastor estiver te ensinando, se o teu profeta, o teu arcanjo, o teu apóstolo, porque hoje é tanto título, né? A Bíblia só fala de bispo, né? Que levantou na igreja. O ofício, o ministério da palavra. Bispos, presbítero, anciões, tudo é pastor. Tudo é um compromisso só. Os apóstolos, ministério da palavra. Hoje as pessoas criam título aí, meu Deus. Então vai examinar, meu irmão. Vai examinar para ver se tudo aquilo que estão te ensinando está, como disse Jesus. Não é como diz Calvino, Armínio, Paulo, Maria, João, Pedro, pastor A, pastor B, pregador C, profeta D. Não. Você tem que estar prudente a se submeter, a ouvir, sem questionar tudo que Jesus ensinou e tudo que os homens ensinam. Confira se está conforme está escrito na doutrina de Cristo, porque se não tiver e você praticar isso e viver isso, você vai perecer e se decepcionar. Amém? Mas que nesta noite seja sábio, seja prudente, cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim te salvarás tanto a ti como os que te ouvem. E que Deus os abençoe em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos. Me segue aí no meu canal no YouTube e aqui na minha página no Face. Instruções da Palavra de Deus para te fortalecer, te dar entendimento e crescimento para a vida com Deus. Você encontra aqui no canal do Evangelista Wellington Ramos.